Bianca era uma médica acostumada a salvar vidas, mas nunca imaginou que um dia seria a vida dela em perigo. E Marcos, um guarda-costas treinado para enfrentar qualquer ameaça, não esperava que seu maior desafio fosse proteger um coração, o dela. Essa é a história de dois destinos marcados pela dor e unidos pela coragem de amar em meio ao risco. Prepare-se, porque essa história vai tocar fundo no seu coração. O Hospital São Rafael, em Taubaté, acordava sob o ruído distante das ambulâncias e o cheiro limpo de desinfetante. Lá fora, a madrugada começava a ceder espaço ao primeiro tom de azul. Bianca Vasconcelos ajustou o elástico da máscara, com o mesmo gesto firme de quem já havia repetido aquilo 1000 vezes. Cirurgiã geral, acostumada a disputar segundos com a morte, ela tinha uma concentração que raramente se quebrava. Só que naquela noite, algo nela vibrava diferente. Talvez fosse o cansaço, talvez o pressentimento de que aquele caso não seria apenas mais um. Saturação? Perguntou sem erguer os olhos. 87 e subindo, doutora, respondeu a enfermeira-chefe. O homem sobre a maca, Otávio Lira, empresário conhecido na cidade, poderoso e temido, lutava contra o próprio corpo depois de um colapso cardíaco súbito. As luzes refletiam na pele suada, e o bip constante do monitor era o único som que parecia lembrar a todos que o tempo ainda existia. Bianca mantinha o pulso firme, a voz serena. O bisturi cortava com precisão, e os assistentes se moviam como extensão de seus pensamentos. A urgência, o sangue, o esforço, tudo parecia dançar num mesmo compasso. Quando o coração de Otávio finalmente respondeu ao marca-passo, um breve silêncio tomou a sala. Aqueles segundos de paz depois da tempestade sempre traziam um gosto agridoce. A vitória da vida, o cansaço do corpo. Está estável. Fecha, Camila, ordenou limpando o suor da testa com o dorso da luva. A equipe a observava com admiração discreta. Bianca era respeitada não apenas pela competência, mas pela forma como conseguia manter humanidade em meio ao caos. Havia nela um equilíbrio raro entre frieza técnica e compaixão. Saiu da sala e parou diante da janela do corredor, respirando fundo. Do lado de fora, o estacionamento vazio refletia as luzes frias. Ela pensou no pai que devia estar acordado, revisando jornais antigos com o inseparável café amargo, hábito de advogado aposentado que nunca desaprendeu a desconfiar das pessoas. Mais uma madrugada vencida, doutora, brincou a enfermeira passando ao lado. Por enquanto, sim. Só espero que o plantão me deixe em paz por 5 minutos. A frase ainda flutuava no ar quando ela notou algo sobre o balcão da sala de preparo. Um pequeno marcador cirúrgico dourado, desses usados para anotar tempos de incisão, repousava sobre o prontuário. Parecia novo, mas o brilho discreto chamava a atenção. Bianca franziu a testa. Pegou o objeto com luvas ainda nas mãos. Ao virá-lo, percebeu uma frase gravada na lateral. Toda cura cobra seu preço. Arqueou uma sobrancelha. Por um instante, pensou que fosse alguma brincadeira de residente, mas o peso do metal e a delicadeza da gravação diziam o contrário. Era uma ameaça, por ter salvo aquele homem na cirurgia. Deixou o marcador sobre a mesa e tirou a touca, o cabelo preso se desfazendo em poucos fios. O relógio marcava 5h20 da manhã quando decidiu checar o paciente. No quarto, Otávio dormia com respiração pesada. Havia algo inquietante naquela calmaria. O homem tinha fama de generoso nas manchetes, mas nos corredores do hospital corria o boato de que sua generosidade costumava vir acompanhada de contratos e ameaças. Bianca ignorou os pensamentos e anotou as últimas observações. Antes de sair, notou que o marcador dourado não estava mais onde havia deixado. Procurou com o olhar, revirou a mesa, abriu a gaveta. Nada. Camila, você pegou o marcador que estava aqui? Não, doutora. Não tinha nada quando entrei. Bianca riu de leve, tentando disfarçar o arrepio. Deve ter ido parar no bolso do jaleco, mas sabia que não estava. No vestiário, lavou as mãos, deixou a água correr pelos pulsos
e se encarou no espelho. A mulher de 32 anos que a observava parecia segura, mas o olhar denunciava inquietude. Talvez fosse só o sono. Talvez não. Lá fora, o dia começava. Taubaté acordava aos poucos, com sirenes distantes e o cheiro de asfalto molhado pela chuva da madrugada. Bianca respirou fundo e saiu do hospital, ajeitando a bolsa no ombro. O céu ainda guardava o resto da noite. Enquanto caminhava até o carro, um detalhe a fez parar. Dentro do veículo, sobre o banco do passageiro, o marcador dourado a esperava. Sem bilhete, sem explicação. Apenas o brilho metálico refletindo o nascer do sol. Ela ficou imóvel, o coração acelerando, os olhos fixos naquele pequeno objeto que, até minutos atrás, jurava ter sumido. Abriu a porta devagar, pegou o marcador e o guardou no bolso do jaleco, sentindo o frio do metal contra a pele. Não sabia por quê, mas uma parte dela sentia que deveria guardá-lo. Ligou o carro e seguiu para casa. As ruas ainda vazias pareciam mais longas do que de costume. O rádio tocava uma música antiga, e o som parecia preencher o silêncio que a acompanhava desde a cirurgia. Quando chegou ao semáforo, pensou em ligar para o pai, mas desistiu. Não queria preocupá-lo com algo tão pequeno, ou que ainda parecia pequeno. O sinal abriu e o carro avançou. Por um instante, ela teve a sensação de estar sendo observada. Olhou pelo retrovisor e viu faróis distantes seguindo na mesma direção. Coincidência, pensou, tentando convencer a própria razão. Mas o instinto, aquele mesmo que salvava vidas em mesas de cirurgia, insistia que coincidências raramente aconteciam 2 vezes na mesma madrugada. Bianca apertou o marcador no bolso e acelerou o carro. Mal podia imaginar que aquele pequeno objeto dourado não era apenas um presente esquecido, mas o início de uma dívida invisível, uma ameaça real, e que, a partir dali, cada batimento que ela salvasse cobraria o seu preço. O sol da manhã refletia nas janelas do hospital, e o ar trazia o cheiro limpo do desinfetante misturado ao leve calor que anunciava o fim do plantão. Bianca desceu os degraus com passos firmes, tentando afastar o torpor da madrugada. O corpo queria descanso, mas a mente ainda girava em torno do marcador dourado, aquele pequeno pedaço de metal que surgira e sumira como se tivesse vontade própria. Guardado agora no fundo da bolsa, parecia mais pesado do que deveria. O estacionamento ainda estava quase vazio. Só um carro preto permanecia parado diante da sua vaga. Encostado na porta, um homem observava o movimento com a tranquilidade de quem não tem pressa. Terno escuro, expressão contida, postura de quem aprendeu a reconhecer ameaças, mesmo quando nada acontece. Ela parou a poucos metros, avaliando-o. A luz do sol recortava a silhueta dele, e o contraste entre o brilho e a sombra criava um ar de cena ensaiada. "O senhor está na minha vaga", disse Bianca, a voz ainda rouca de cansaço. O homem levantou o olhar. "Doutora Bianca Vasconcelos?" Ela confirmou com um leve aceno, esperando explicação. Ele abriu uma pequena carteira de couro. "Marcos Almeida, segurança privada. Seu pai me contratou." Bianca respirou fundo, entre irritação e incredulidade. O gesto do pai não a surpreendia, mas a presença de um desconhecido logo cedo parecia um exagero. Ainda assim, havia algo na postura dele que impedia qualquer piada mais ácida. Ela limitou-se a um sorriso curto. "Então o senhor é o novo anjo da guarda? Prefiro pensar em mim como um precaução." A voz dele soou serena, sem traço de vaidade. Bianca assentiu, tentando disfarçar o desconforto. O olhar dele era direto, firme, sem atravessar a linha do respeito. Havia disciplina ali, e uma estranha sensação de segurança que ela não queria admitir. Enquanto caminhavam até o carro, o som dos passos ecoava no concreto vazio. O silêncio entre os dois era quase uma conversa. Ele observava, ela fingia não notar. O trajeto até o prédio dela correu sob um sol que já aquecia o asfalto. Marcos dirigia com atenção meticulosa e Bianca, recostada no banco,
Tentava fingir que aquilo era apenas um favor temporário. A cidade de Taubaté acordava devagar. Buzinas distantes, motos, o rumor constante da manhã. A cada esquina, a presença dele parecia mais sólida. Não era invasiva, mas preenchia o espaço como uma sombra protetora. No caminho, ela quebrou o silêncio com uma pergunta curta, mais para aliviar o clima do que por curiosidade. "O senhor faz isso há muito tempo?" "Tempo suficiente", respondeu ele, sem olhar para o lado. Bianca assentiu, sem insistir. O tom de voz dele bastava para encerrar qualquer conversa. O carro parou em frente ao edifício. Marcos saiu primeiro, observando os arredores antes de abrir a porta para ela. O gesto, simples e profissional, soou como algo de outra época. Ela agradeceu com um olhar contido. "Pode avisar ao meu pai que estou em segurança, Sr. Almeida", ele respondeu com um leve movimento de cabeça. "Só cumpro ordens, doutora. Por enquanto, fico por aqui." A frase soou mais como uma certeza do que como autorização. Bianca sorriu de canto, rendida ao inevitável. Dentro do apartamento, encostou as costas na porta e soltou o ar devagar. O marcador dourado estava na bolsa, frio contra os dedos, quando ela o tocou. Lá fora, o som abafado de passos indicava que ele ainda estava por perto. Atento, silencioso, quase invisível. Bianca olhou pela janela. Marcos permanecia no saguão, postura ereta, olhar varrendo o entorno. Havia uma calma nele que a intrigava, uma mistura de disciplina e mistério. Amanhã seguia seu curso, mas a presença daquele homem já alterava o compasso do dia. O hospital, o plantão, o marcador, tudo parecia distante. O real perigo, ela ainda não sabia, talvez não estivesse do lado de fora. Bianca fechou a cortina e sorriu sozinha, cansada. O acaso tinha um senso de humor peculiar. O protetor que o pai enviara parecia mais um desafio do que uma garantia. Mas o que ela ainda não imaginava era que aquele encontro banal no estacionamento seria apenas o primeiro movimento de algo muito maior, um jogo silencioso que transformaria cada rotina em tensão e cada olhar em promessa. O amanhecer trouxe um calor úmido e o som distante dos carros cortando as avenidas ainda sonolentas. Bianca despertou com a luz atravessando as cortinas. O corpo pedia descanso, mas a mente não desligava desde a noite anterior. O marcador dourado continuava guardado na bolsa, frio e silencioso, como se esperasse o momento certo para reaparecer. A presença de Marcos mudara a atmosfera do apartamento. Ele não fazia barulho, não invadia o espaço, mas estava sempre ali. Um tipo de tranquilidade que pesava, porque lembrava que algo poderia dar errado a qualquer instante. Ao abrir a porta, encontrou-o no mesmo lugar de antes. Postura reta, olhar atento, celular em mãos. "Bom dia, doutora", disse ele, a voz firme, sem exageros. "O senhor dorme em pé também?" perguntou Bianca, meio sorrindo. Marcos respondeu sem emoção aparente. "Quando é preciso, sim." Ela balançou a cabeça incrédula. A rigidez dele beirava o cômico. "Deve ser ótimo para a coluna." Ele deu um leve aceno de ombro, quase um gesto de humor. "O corpo acostuma." Bianca travou o sorriso, tentando disfarçar o interesse. O homem era praticamente uma muralha com senso de humor oculto. Enquanto desciam pelo elevador, ela o observava pelo reflexo do espelho metálico. Tudo nele era contido. Até o modo como respirava parecia calculado. E por algum motivo, aquilo a deixava inquieta. No carro, o silêncio os acompanhou. Bianca observava a paisagem e Marcos mantinha o olhar fixo na rua. O som do motor e das buzinas lá fora eram a trilha daquela convivência forçada que começava a criar ritmo próprio. No hospital, Helena, a amiga de plantão, estava à porta do refeitório. Ao ver Bianca acompanhada, ergueu as sobrancelhas com um sorriso malicioso. "Então o segurança existe mesmo", disse Helena. "Achei que fosse invenção do seu pai." Bianca respirou fundo, fingindo paciência. "Ele existe. E aparentemente é imortal porque ficou acordado a noite toda." Helena riu divertida.
Se for bonito desse jeito, pode me vigiar também. Helena, por favor, murmurou Bianca, mas a amiga já se afastava, ainda rindo. A rotina no hospital correu entre consultas e reuniões. Bianca tentava agir como sempre, mas a presença de Marcos em cada corredor a lembrava de que não estava sozinha. Ele mantinha distância, discreto, mas sempre próximo o bastante para que ela percebesse. Havia algo diferente naquela sensação. Não era desconforto, nem exatamente segurança. Era outra coisa, como se o silêncio dele fosse capaz de ocupar o espaço que antes era apenas cansaço. Durante uma pausa, Bianca o viu conversando com um segurança do hospital. O jeito calmo, o tom baixo, o olhar firme, tudo nele transbordava controle. "O senhor sempre leva o trabalho tão a sério?" perguntou ela, ao se aproximar. "Costumo levar tudo o que envolve perigo a sério, doutora", respondeu Marcos. "Espero que meu plantão não entre nessa categoria", disse ela sorrindo. Ele apenas devolveu um olhar sereno. "Nunca se sabe." A resposta o deixou ainda mais enigmático. O resto do dia passou rápido. O cansaço se misturava com uma sensação nova, uma curiosidade que Bianca tentava negar. Às vezes flagrava-se procurando o reflexo dele nos vidros das janelas. Outras, reparava no som contido dos passos que sempre pareciam a poucos metros de distância. No final da tarde, o hospital se acalmou. Bianca recolheu os prontuários e seguiu até a saída. Marcos a esperava próximo à porta, com o mesmo semblante sereno. Taubaté já estava coberta por uma luz alaranjada e o vento trazia o cheiro de chuva distante. Ele abriu a porta do carro e ela entrou sem dizer nada. O silêncio agora era confortável, quase cúmplice. Bianca observava o perfil dele e se perguntava que tipo de homem se escondia por trás de tanta disciplina. Ao chegar ao prédio, agradeceu com um gesto breve. "Boa noite, Sr. Almeida." "Ainda é cedo", respondeu ele. Ela sorriu. "Para quem dorme em pé, talvez." O riso que escapou dele foi discreto, mas real. Um som tão raro que Bianca se deu conta de que estava sorrindo também. Dentro do apartamento, tirou o jaleco e deixou o corpo cair no sofá. O dia havia sido longo, mas diferente. Por mais que tentasse ignorar, aquele homem de fala calma e olhar firme começava a ocupar espaço demais nos pensamentos dela. O marcador dourado, esquecido na bolsa, voltou a brilhar sob a luz da sala. Bianca o observou em silêncio, o reflexo dourado riscando o teto como uma lembrança. Lá fora, Marcos continuava de vigia. Encostado na parede do corredor, parecia parte do próprio prédio, imóvel, concentrado, quase silencioso. Bianca respirou fundo. O ar da noite trazia um pressentimento que ela não sabia nomear. O que ela ainda não sabia era que aquele convívio silencioso, feito de rotina e olhares contidos, estava prestes a se transformar em algo que nenhum dos dois conseguiria disfarçar, e que as regras que ele seguia à risca seriam as primeiras a serem quebradas. A chuva fina se espalhava no ar, cobrindo a rua com um véu de umidade e silêncio. Bianca voltou para casa por volta das 10. As luzes dos postes refletiam no chão molhado, e o som das gotas parecia marcar o ritmo lento do dia que insistia em não terminar. O corpo pedia descanso, mas a mente continuava desperta, carregando lembranças que ela fingia esquecer. Na bolsa, o marcador dourado permanecia guardado, frio, como um segredo adormecido. No corredor do prédio, o ar estava parado, e apenas o ruído distante do elevador quebrava o silêncio. Marcos estava lá, de pé, postura firme, o olhar atento. Parecia parte do cenário, uma presença que não precisava anunciar-se. Bianca passou por ele e respondeu ao cumprimento com um aceno discreto, fingindo não reparar na forma como o olhar dele a acompanhava até a porta. Dentro do apartamento, tirou os sapatos e acendeu apenas a luz da cozinha. A casa se encheu de uma penumbra suave. O som da chuva invadia pelas janelas, e o cheiro do café recém-passado começou a se espalhar. Não era costume dela preparar café àquela hora, mas o sono não viria tão cedo. Enquanto esperava a bebida,
girava a colher dentro da xícara, observando o reflexo trêmulo da luz. Do lado de fora, passos lentos cruzaram o corredor e pararam diante da sua porta. A campainha tocou uma vez breve, sem pressa. Bianca abriu. Marcos estava ali, o casaco escuro marcado pela chuva. Disse que passava apenas para se certificar de que tudo estava bem. Ela respondeu com um sorriso curto, o tipo de sorriso que mistura surpresa e resignação, e comentou que ele tinha faro apurado, conseguira detectar até o cheiro do café. Ele sustentou o olhar e respondeu que a vigilância é um hábito, não uma escolha. Bianca recuou um passo, permitindo que ele entrasse. O gesto foi natural, mas a presença dele preencheu o espaço como um calor silencioso. Enquanto servia o café, observou-o de relance. O casaco pendendo sobre o ombro, as mãos firmes, o olhar sempre em movimento. Marcos agradeceu com um leve movimento de cabeça e manteve-se em pé, junto à mesa, como se não quisesse perturbar o ambiente. "O senhor trabalha até tarde demais", disse Bianca, tentando parecer casual. "O perigo não respeita horário", respondeu ele com calma. Ela soltou um riso contido, olhando a chuva pela janela. "E o senhor nunca se cansa?" "A gente se acostuma." Bianca não insistiu. A resposta bastou. O silêncio voltou, preenchido apenas pelo som das gotas no vidro e pelo aroma do café. Era um silêncio confortável, quase cúmplice. Marcos perguntou após um tempo, "Seu pai ligou hoje?" "Ligou. Sempre liga. Acha que o mundo desaba se eu esquecer de atender. É cuidado." "Ou controle", respondeu ela sorrindo. A conversa morreu ali, mas deixou um rastro de ternura. O relógio marcava quase meia-noite. Marcos deixou a xícara sobre a mesa, ajeitou o casaco e disse que voltaria a patrulhar o andar. Bianca o acompanhou até a porta. Ele parou antes de sair e comentou com a voz grave e tranquila que quem dorme no meio da tempestade costuma acordar tarde demais. Ela ficou olhando a porta fechada, sentindo o eco da frase. A casa parecia mais vazia de repente. Bianca respirou fundo e voltou para a cozinha. O café esfriava na caneca e o marcador dourado, esquecido sobre a bolsa, refletia a luz amarelada do teto. Pegou o objeto, girando-o entre os dedos. O metal estava frio, mas havia algo vivo naquele brilho. Lá fora, a chuva engrossava, batendo contra o vidro como um aviso. Bianca ficou imóvel, observando o reflexo do próprio rosto na janela. O coração batia no mesmo compasso das gotas e uma sensação estranha a envolvia, metade calma, metade pressentimento. Ela ainda não sabia, mas aquela noite simples feita de café e chuva se tornaria o início de algo que mudaria tudo. A primeira brecha na muralha que ele construíra e o começo de uma história que o tempo não conseguiria apagar. A manhã nasceu abafada, com o ar parado e o som distante dos carros cruzando a cidade. Bianca acordou antes do despertador. Passara a noite revendo cada segundo da conversa com Marcos. O som da chuva, o cheiro do café, o tom da voz dele, tudo parecia ter ficado preso dentro da memória, como se a noite não tivesse acabado de verdade. Ao descer para o saguão, encontrou-o no mesmo ponto de sempre, de pé, observando o movimento. A expressão dele não mudava, mas havia algo diferente no olhar. Era como se, pela primeira vez, ele também estivesse tentando disfarçar alguma coisa. Bianca cumprimentou-o com um sorriso leve. "Dormiu alguma coisa, Sr. Almeida?" Ele respondeu sem ironia. "O suficiente para continuar atento." Ela riu, prendendo o cabelo num gesto distraído. "Isso não responde nada." Marcos devolveu um olhar calmo. "Então talvez eu prefira o silêncio." A resposta a desarmou por um instante. O jeito que ele falava, direto, sem pressa, sem vaidade, parecia sempre esconder uma segunda camada. Durante o trajeto até o hospital, o silêncio entre eles era diferente. Já não era o silêncio da distância, mas o da convivência confortável. Bianca observava a paisagem pela janela e, de vez em quando, sem perceber, buscava o reflexo dele no vidro. O dia foi longo, mas leve.
No intervalo da tarde, Bianca saiu para respirar no pátio. O vento morno trazia cheiro de terra e folhas. Marcos a acompanhava a poucos passos de distância, como sempre, atento, mas sem interferir. Ela comentou sem virar o rosto. O senhor não se cansa nunca de me seguir por todos os lados? Só estou onde preciso estar, respondeu ele. E quem decide isso? O risco. Bianca o olhou de lado, divertida. E o risco sou eu? Às vezes. Ele respondeu sem alterar o tom. A resposta fez Bianca rir de verdade. O riso ecoou suave pelo pátio, e pela primeira vez, Marcos pareceu permitir que um leve sorriso surgisse também. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para aquecer o ar. O resto do dia passou com ritmo de rotina. Consultas, telefonemas, reuniões. Marcos permanecia por perto, invisível e presente ao mesmo tempo. Era como se a presença dele se encaixasse na vida dela, sem pedir licença. À noite, o hospital já estava quase vazio. Bianca recolhia os papéis quando o gerador de emergência piscou, deixando a luz intermitente por alguns segundos. O barulho súbito de um trovão fez o coração dela disparar. Marcos apareceu à porta quase no mesmo instante, a expressão alerta. Está tudo bem, disse ela, com um sorriso nervoso. Ele entrou um passo, observando o teto, depois os corredores. O sistema elétrico deve ter falhado com a chuva. Bianca o olhou, divertida. Ou o senhor tem um sexto sentido para pressentir trovões? Marcos abaixou o olhar e, dessa vez, sorriu de verdade. O tipo de sorriso que desmonta sem esforço. O som da chuva começou a engrossar lá fora. Bianca guardou o marcador dourado no bolso do jaleco. Não sabia explicar por quê, mas aquele objeto sempre parecia reagir quando Marcos estava por perto. Enquanto ele verificava a janela, ela observava o jeito dele, o gesto firme das mãos, a respiração compassada, a concentração que beirava a delicadeza. Por um instante, não havia barulho de chuva nem luz piscando. Só os dois ali, próximos demais para ignorar. Bianca deu um passo à frente e o ar pareceu suspenso. Marcos virou-se devagar e o olhar dos dois se encontrou no meio do silêncio. A respiração dela acelerou e ele deu meio passo na direção contrária, como se o corpo soubesse o que a razão tentava evitar. O tempo parou ali. Um movimento mínimo e o mundo mudaria de eixo. Mas o som do celular rompeu o instante. Um toque alto, insistente, vindo da mesa. Bianca piscou, recuando um passo. Marcos endireitou o corpo, o olhar voltando ao controle habitual. Ela atendeu, a voz ainda trêmula. Oi, pai. Sim, eu tô bem. Não, nada demais. Olhou de relance para Marcos, que desviou o olhar. Foi só um susto, relaxa. Ao desligar, o silêncio voltou. Ele ajeitou o relógio no pulso, gesto que denunciava o desconforto. Bianca respirou fundo. O senhor tem um talento especial para aparecer na hora certa, disse, tentando disfarçar o nervosismo. Só faço meu trabalho, respondeu ele, com o tom de sempre, mas sem encará-la. Ela assentiu com um sorriso contido. Pois é. Às vezes isso é o que mais assusta. Marcos não respondeu. O olhar dele, porém, demorou um segundo a mais do que o habitual antes de se afastar. Bianca ficou observando até que ele saísse pelo corredor. O som dos passos foi se apagando e o barulho da chuva voltou a dominar o ar. Encostada à mesa, ela fechou os olhos por um instante. A sensação ainda pulsava, a respiração acelerada, a lembrança do quase. Pegou o marcador dourado no bolso e girou entre os dedos. O metal refletiu a luz da sala, riscando o ar com brilho tênue. E o que ela ainda não imaginava era que aquele quase beijo interrompido não seria o último. Era apenas o prenúncio de um desejo que, a partir dali, não encontraria mais silêncio suficiente para se esconder. A noite desceu fria sobre Taubaté. O vento fazia as folhas baterem nos vidros e um cheiro de terra molhada se espalhava pelo ar. Bianca não conseguia dormir. O quase beijo, a ligação inesperada, a forma como Marcos havia se afastado.
Tudo rodava na cabeça como um filme em câmera lenta. Caminhou até a varanda, enrolada no hobby, e ficou olhando o horizonte opaco. As luzes de Taubaté piscavam ao longe, pequenas, como lembranças que teimam em ficar acesas. Um som discreto veio do corredor, 2 toques curtos na porta. Ela hesitou antes de abrir, mas já sabia quem era. Marcos estava ali, encostado à parede, sem o casaco. O rosto cansado, os olhos perdidos entre a vigília e o arrependimento. "Desculpe aparecer assim", disse ele, voz baixa, quase um sussurro. "O senhor parece pior do que eu", respondeu Bianca, tentando esconder a surpresa. Ele esboçou um meio sorriso. "Não consegui dormir." Bianca abriu a porta um pouco mais. "Entre então. O vento está gelado." Marcos entrou devagar, como quem invade um terreno sagrado. Ficou parado no meio da sala, olhando em volta, sem saber onde pôr as mãos. Bianca foi até a cozinha e acendeu a luz suave sobre a bancada. O ambiente se encheu de claridade morna, um contraste com a escuridão do lado de fora. Ele se aproximou da janela. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que Bianca quebrou o peso da noite. "Tem dias que a cabeça não deixa a gente descansar, né?" Marcos respondeu sem virar o rosto. "Alguns dias duram anos." A frase ficou pairando no ar. Bianca percebeu que havia algo ali, além da insônia. A postura dele, o olhar distante, a voz embargada, tudo denunciava um tipo de cansaço que não vinha do corpo. "Quer conversar?" perguntou ela num tom sereno. Ele hesitou, depois se virou. O olhar, agora, era o de alguém que decidiu não esconder mais nada. "Faz tempo que ninguém me pergunta isso." Bianca se sentou no sofá sem dizer nada. Marcos permaneceu de pé, mas o corpo parecia mais leve por poder falar. "Eu tinha uma família", começou, voz firme e pausada. "Uma mulher que ria de tudo e um menino que achava que o mundo cabia dentro de um carrinho de brinquedo." Bianca sentiu o ar mudar. As palavras dele vinham com a força de quem nunca as tinha dito em voz alta. "Estava de serviço quando o acidente aconteceu. Um incêndio de madrugada. Eu cheguei tarde demais." Ele passou a mão no rosto e a respiração ficou irregular. Tarde demais para salvá-los, cedo demais para morrer junto. Bianca se levantou devagar. Não disse nada, apenas ficou ao lado dele. A distância entre os dois se reduziu a 1 passo, e a sala pareceu respirar junto. "Desde então trabalho para impedir que outras pessoas percam o que eu perdi", continuou Marcos. "Mas quanto mais eu protejo os outros, mais percebo que não sei proteger a mim mesmo." A sinceridade crua da frase quebrou algo dentro dela. Bianca o observava em silêncio, vendo o homem por trás da rigidez. O soldado exausto de lutar contra lembranças. Ela se aproximou um pouco mais. "Ninguém consegue vencer sozinho o que é feito de lembrança, Marcos." Ele olhou para ela surpreso. Era a primeira vez que ela dizia seu nome assim, sem títulos, sem formalidade. O som pareceu acordá-lo. Marcos respirou fundo. "Faz tempo que ninguém me chama assim. Então ouça mais vezes." O tom dela era leve, mas cheio de significado. Um silêncio doce tomou conta do ambiente. Não havia música nem vento. Apenas 2 corações aprendendo a pulsar no mesmo ritmo. Bianca pousou a mão sobre o braço dele. Foi um gesto simples, mas a energia entre os dois mudou. Ele não se afastou. Apenas fechou os olhos, como se aquele toque fosse o primeiro depois de anos de abstinência emocional. "Eu não quero sua piedade", disse ele baixo. "E eu não tô oferecendo." Bianca manteve o olhar firme. "Só tô dizendo que ninguém precisa carregar tudo sozinho." Marcos engoliu seco, tentando segurar a emoção. Às vezes, falar dói mais do que lembrar. Mas é a única forma de o passado parar de mandar na gente. O vento soprou pela janela, apagando parte da luz. Eles ficaram ali, lado a lado, imóveis. O tempo parecia suspenso. Marcos virou o rosto buscando o dela. O olhar dizia mais que qualquer palavra. Bianca sentiu a respiração dele próxima, quente. Nenhum dos dois recuou. "Bianca!" A voz saiu rouca, carregada de culpa e desejo. Ela respondeu apenas com um olhar.
Por um instante, o ar pareceu denso demais. Se houvesse som, seria o da lembrança se transformando em promessa. Mas Marcos recuou um passo, quebrando o feitiço. Voltou a fitar o horizonte escuro pela janela. Eu não posso... Não ainda. Bianca assentiu, com ternura. Tudo bem. Ninguém apressa o que o coração ainda está aprendendo. Ele respirou fundo e se despediu com um olhar que dizia mais do que qualquer toque. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas já não era o mesmo. Bianca ficou parada, olhando o reflexo da própria imagem no vidro. Pensou na dor dele, nas marcas invisíveis que o tempo não apaga, e percebeu que algo nela também começava a mudar. O marcador dourado repousava sobre a mesa. A luz o fazia brilhar como se guardasse dentro dele a lembrança de tudo o que ainda precisava ser dito. E o que Bianca ainda não percebia era que aquela confissão nascida da dor seria o primeiro passo para a cura dos dois, um laço que o passado tentaria romper, mas que o destino já havia decidido costurar de volta. A madrugada se espalhava úmida e fria, com o som da chuva dominando cada espaço do silêncio. Bianca ainda estava acordada. O apartamento parecia maior naquela hora, e o vento que passava pelas frestas fazia as cortinas se moverem como se respirassem junto com ela. Desde a confissão de Marcos, algo dentro dela havia mudado. Era como se, ao ouvir sua dor, tivesse tocado uma parte esquecida de si mesma. O telefone vibrava de tempos em tempos com mensagens do hospital, mas ela não olhava. A cabeça estava longe dali, no que ele havia dito na pausa entre as palavras, no peso do olhar dele ao relembrar o passado. A chuva engrossou. No meio da escuridão, um som leve veio do corredor. 2 toques curtos, como os da noite anterior. Ela foi até a porta sem pensar e abriu. Marcos estava ali, encharcado, o cabelo molhado colado à testa. O olhar dele carregava um misto de culpa e decisão. Eu tentei ficar longe, disse ele, num tom baixo, quase vencido. Bianca manteve o olhar. E o que o trouxe de volta? O erro. A resposta saiu seca, mas o olhar dizia o contrário. Ela o deixou entrar. Ele hesitou, mas obedeceu. A roupa molhada pingava no chão, e o som das gotas marcava o compasso da respiração dos dois. O apartamento estava em penumbra, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da varanda. Bianca pegou uma toalha e lhe entregou, sem dizer nada. Marcos segurou o tecido, mas não se enxugou. Apenas ficou ali, olhando-a como quem busca coragem em um rosto alheio. A chuva caía mais forte, batendo contra os vidros com violência. Bianca se aproximou da varanda e abriu a porta. O ar frio invadiu o ambiente, e por um instante ela pareceu respirar de novo. A chuva limpa o que a gente não consegue apagar, não acha? Perguntou ela sem virar o rosto. Marcos deu um passo até ficar ao lado dela. Às vezes, ela só espalha o que estava escondido. A resposta fez Bianca sorrir, um sorriso cansado, mas sincero. Mesmo assim, eu prefiro molhar do que fingir que não dói. Ele a olhou. Bianca. O som do nome na voz dele teve o peso de um primeiro toque. Ela virou o rosto devagar. O olhar dos dois se encontrou, e nenhuma palavra seguinte foi necessária. O vento frio soprava, e o corpo de Marcos tremia levemente. Bianca se aproximou, ergueu a mão e afastou uma mecha molhada da testa dele. O gesto foi simples, mas a distância entre eles desapareceu. Por um segundo, a chuva, o vento e o tempo pareceram parar. Marcos respirou fundo. Eu devia ir embora. Então, por que não vai? A voz dela saiu baixa, quase um convite. Ele não respondeu. Apenas deu um passo à frente. O beijo aconteceu sem aviso. Como se o ar entre eles estivesse esperando por isso há séculos. Lento, terno, inteiro. A chuva batendo no corpo dos dois, o som abafado do trovão ao longe, o gosto de lágrima e desejo misturados. Nenhum deles sabia se o que sentiam era alívio ou rendição.
A chuva que escorria pelos rostos, unindo o frio do tempo ao calor da pele. As mãos se buscaram sem urgência, como quem aprende de novo o que é ser tocado. O mundo lá fora se dissolvia em som e neblina, e o tempo parou. Era o instante em que duas solidões se reconheciam. Nenhuma pressa, nenhum medo, apenas o corpo dizendo o que o coração já sabia. Os passos os levaram até dentro, onde a penumbra guardava promessas antigas. Ela deu o primeiro passo, ele acompanhou. Nenhum medo, só certeza. O tecido da roupa pesava de chuva, escorregava entre dedos e suspiros. Não havia pressa, apenas o ritmo do coração ensinando o tempo a passar mais devagar. O corpo dele encontrou o dela como quem retorna para casa depois de uma guerra. A chuva do lado de fora parecia marcar o compasso de um recomeço, e cada gesto era prece, cura, descoberta. Entre toques, silêncios e respirações, eles se renderam. Não à paixão apenas, mas à lembrança de que ainda sabiam sentir. E quando o vento soprou pela janela, trazendo o cheiro da madrugada, Bianca compreendeu. O amor, às vezes, é o descanso que vem depois da dor. A chuva foi diminuindo, e o som do mundo começou a voltar. Marcos estava deitado, olhando o teto, o rosto sereno. Bianca repousava sobre o peito dele, sentindo o coração bater em compasso lento. Parece que a cidade inteira ficou em silêncio, murmurou ela. Marcos passou a mão nos cabelos dela. Talvez porque por um momento a gente tenha feito as pazes com o tempo. Ela sorriu, sem abrir os olhos. Tomara que ele tenha gostado da trégua. O riso leve dos dois se misturou ao som distante da chuva. Era paz, mas também o medo de perder aquilo. Marcos ergueu o rosto e olhou a varanda. Eu devia ir. Se for, leva a chuva junto, respondeu Bianca, sem força para brincar. Ele ficou em silêncio. Beijou a testa dela e, por um instante, o gesto pareceu uma promessa. Bianca observou enquanto ele se afastava. O som dos passos desapareceu no corredor e a casa voltou a ser dela. Mas o ar já não era o mesmo. Pegou o marcador dourado sobre a mesa e o girou entre os dedos. O reflexo da luz dançava no metal como se guardasse um segredo. Aquela entrega parecia o fim de uma guerra. Mas o destino já preparava o campo para uma nova batalha. Dentro de cada um deles. A manhã nasceu pálida. O ar ainda cheirava a terra molhada e a cidade parecia cansada da chuva. Bianca acordou antes do despertador. O corpo ainda lembrava o toque da noite anterior, mas a mente corria na direção contrária, tentando transformar em sonho o que tinha sido real demais. O lençol guardava o cheiro de chuva, e cada respiração parecia lembrar que algo havia mudado de lugar dentro dela. Levantou devagar, andando descalça até a varanda. O chão frio trouxe um arrepio que não vinha só do clima. Lá fora, o céu clareava em tons apagados, como se o dia também hesitasse em começar. No canto da mesa, o marcador dourado repousava. Ela o encarou por longos segundos, o mesmo objeto que testemunhara o beijo sob a tempestade. Tocou o metal, mas afastou a mão logo depois. O telefone vibrou sobre o balcão. Uma notificação nova, uma única frase. Ela não devia ter me salvado. Sem remetente. O estômago de Bianca se contraiu. A mente tentou raciocinar. Trote, erro, coincidência. Mas o coração já estava em alarde. Apagou a mensagem como quem tenta desfazer um presságio. Naquela manhã, Marcos também estava desperto. O rosto diante do espelho não o reconhecia. O reflexo mostrava alguém dividido entre culpa e desejo. Passou a mão na nuca, fechou os olhos e, por um instante, o som da chuva da noite anterior voltou como lembrança. Ligou o rádio, buscando qualquer ruído que quebrasse o silêncio, mas a primeira música que tocou falava exatamente sobre recomeços. Desligou no mesmo instante. Horas depois, Bianca chegou ao trabalho. Caminhou pelos corredores tentando parecer ocupada, como se a pressa pudesse esconder o descompasso interno. Cumprimentou colegas, respondeu a perguntas mecânicas, sorriu quando precisou e fingiu não notar o olhar curioso de Helena. Helena,
de sempre voz calma e humor leve, percebeu. Você está com aquela cara de quem dormiu com pensamento demais, comentou meio rindo. Bianca desviou o olhar. Só dormi pouco, nada grave. Helena cruzou os braços. Pouco sono deixa a gente mais sincera. Cuidado para não confessar o que não quer. A frase arrancou um meio sorriso, mas Bianca não respondeu. A amiga se aproximou e baixou o tom. Quer conversar ou prefere continuar lutando com o próprio espelho? Eu tô bem, Helena. Bianca respirou fundo. É só confusão. Helena assentiu devagar. Confusão boa ou confusão perigosa? Ainda não sei. Helena riu de leve. Então é das sérias. Bianca balançou a cabeça, tentando encerrar o assunto. Mas o sorriso da amiga tinha deixado uma pequena luz no meio da confusão. Às vezes, o humor suave de Helena era o único fio que a mantinha firme. À tarde, o sol tentou aparecer, mas não resistiu. A claridade pálida atravessava as janelas e cada som parecia ecoar demais. Bianca releu relatórios, riscou anotações sem sentido e evitou olhar o celular. Do outro lado da cidade, Marcos permanecia imóvel diante da tela do computador. Escrevia e apagava a mesma mensagem há mais de uma hora. Precisamos conversar. Foi um erro. Nunca deveria ter acontecido. Nenhuma delas soava certa. Nenhuma era suficiente para dizer o que o medo não deixava explicar. No fim, apagou tudo e desligou o aparelho. O entardecer trouxe uma calma desconfortável. Bianca caminhou de volta para casa devagar, arrastando passos como quem não quer chegar. O ar estava parado e o cheiro de chuva ainda se misturava à poeira do asfalto. Quando entrou, o apartamento parecia outro. As paredes guardavam o silêncio de quem ouviu demais. Acendeu uma luz, abriu as janelas e tentou inventar normalidade. O telefone piscou de novo, um número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Nada. Só respiração. Depois, a linha caiu. A sensação de alerta tomou conta do corpo. Sentou-se no sofá, mãos frias, coração acelerado. Tentou convencer a si mesma de que era coincidência, mas a lembrança da mensagem não saía da cabeça. No mesmo instante, Helena enviou uma mensagem. Se quiser companhia para café, passo aí. Bianca respondeu rápido. Hoje não, só preciso descansar. Guardou o celular e ficou olhando o nada por longos minutos. Às vezes, o silêncio pesava mais do que um grito. Marcos, do lado dele, tentou dormir, mas o sono não vinha. Cada piscada o levava de volta à varanda, à chuva, ao rosto dela. E a culpa que agora o acompanhava como sombra. A cidade parecia presa num mesmo compasso, como se esperasse o próximo erro dos dois. Bianca apagou as luzes, deitou-se e virou para o lado onde ele havia estado. O lençol ainda tinha o formato do corpo dele. Fechou os olhos e tentou afastar o pensamento, mas o coração não obedeceu. No escuro, a lembrança do beijo misturava-se à da mensagem. Entre o medo e o desejo, havia apenas o intervalo de uma respiração. Bianca acreditava que o silêncio era apenas distância, sem imaginar que do outro lado da linha, alguém já preparava o próximo golpe. A noite estava densa, o ar parado e o som distante de pneus sobre o asfalto molhado soava como um aviso. Bianca dirigia em silêncio. O banco ao lado estava vazio. Marcos havia insistido em resolver algo sozinho. Desde a mensagem anônima, uma tensão sem nome pairava entre eles. As últimas horas foram preenchidas por silêncios e frases cortadas. E agora, aquele vazio dentro do carro parecia ecoar tudo o que não haviam dito. O relógio marcava pouco depois das 10. O vento carregava o cheiro de ferro e umidade. No espelho retrovisor, faróis distantes surgiram e sumiram rápido demais. O coração dela reagiu antes da razão. Marcos estava num galpão antigo da construtora onde trabalhava, verificando documentos que poderiam esclarecer quem o vinha ameaçando. O lugar cheirava a ferrugem e mofo. Cada passo soava alto demais. Ele ligou para Bianca, mas o sinal falhou. Tentou de novo, sem sucesso. No fundo, sabia que ela não ficaria parada. Do lado de fora, o som de um motor se aproximou. 2 homens saíram de um carro escuro.
passos firmes no concreto molhado. Um deles segurava algo que o brilho do poste revelou ser um cano metálico. Marcos sentiu o estômago gelar. "O que vocês querem?" perguntou, a voz firme, tentando ganhar tempo. "Não é só o que é nosso", respondeu o mais alto, rindo baixo. Bianca, que já havia percebido o endereço na agenda dele, estacionou a algumas quadras. O instinto falava mais alto que o medo. Saiu do carro, a chuva fina batendo no rosto, e correu até o galpão. Lá dentro, os ruídos ecoavam. O som de algo metálico caindo fez seu corpo congelar. Avançou devagar, o coração batendo no ritmo da própria respiração. Marcos tentava se defender. Um dos homens o empurrou contra a parede. O impacto seco ressoou no espaço vazio. Ele reagiu, mas outro golpe o atingiu no ombro. O sangue começou a escorrer pela manga da camisa. "Isso é pelo que você mexeu onde não devia", disse o agressor. Marcos cambaleou, tentando manter-se de pé. Bianca surgiu na porta, o olhar fixo nele. "Marcos!" gritou sem pensar. O som da voz dela distraiu os homens. Um deles virou rápido, indo em direção à entrada. Bianca recuou um passo, mas manteve-se firme. "Deixa ela fora disso", gritou Marcos, a voz rouca. "Já tá dentro faz tempo", respondeu o outro avançando. A tensão era um fio prestes a se romper. Bianca, sem armas, agarrou uma barra de ferro caída e a ergueu com as duas mãos. O gesto fez os homens hesitarem por um segundo, o suficiente para Marcos empurrar um deles e tentar tirá-la dali. O som de sirene distante fez o grupo se dispersar. Os homens correram, desaparecendo na chuva. O chão estava coberto de marcas e sangue. Bianca correu até ele. "Marcos, olha para mim." Ele respirava com dificuldade, apoiado em uma pilha de caixas. "Tô bem, só parece pior do que é." "Cala a boca, você tá sangrando." "É só o ombro." Bianca rasgou parte da blusa e pressionou o ferimento. O sangue tingiu o tecido em segundos. "Isso vai infeccionar." Marcos fechou os olhos. "Eu te disse para não vir. E eu te disse que não sei ficar parada." Ele riu fraco, mais pelo alívio de vê-la viva do que por humor. O corpo dele tremia. "Eles sabiam o meu nome", murmurou tenso. "E o seu também." Bianca congelou. "O quê?" Ouvi um deles falando, "Ela não devia ter se metido." A frase caiu entre os dois como uma sentença. O medo deixou de ser uma ideia. Tornou-se presença. Ela olhou em volta, tentando entender se ainda estavam sozinhos. O som da chuva voltava a dominar o espaço. O reflexo das luzes de polícia começava a brilhar ao longe, azulando o concreto. Marcos segurou a mão dela, o toque fraco, mas firme. "Promete que vai sair daqui. Eu não vou te deixar. Não discute." A voz dele estava fraca, mas carregada de urgência. "Se eles souberem que você estava aqui, vão atrás de você." Bianca balançou a cabeça. "Já sabem." Por um segundo, o tempo pareceu parar. Os faróis de uma viatura iluminaram a entrada. Policiais correram para dentro, gritos, vozes, perguntas. Bianca sentiu o corpo ceder, o alívio misturado ao pavor. Os homens que atacaram Marcos já haviam sumido. O perigo, porém, permanecia invisível e mais próximo do que nunca. Enquanto os socorristas o colocavam na maca, ela caminhou ao lado, de mãos trêmulas. O sangue ainda manchava o chão. O cheiro metálico se misturava ao da chuva. Marcos tentou falar, mas ela colocou um dedo sobre os lábios dele. "Fica quieto." O olhar dele respondeu com uma força silenciosa, o medo de não voltar. Quando a ambulância partiu, Bianca ficou parada sob o poste, a roupa colada ao corpo pela chuva. Olhou para o galpão vazio e sentiu o coração bater rápido, como se ainda esperasse o próximo golpe. E Bianca achava que o pior já tinha passado quando o viu cair, sem imaginar que aquela noite ainda guardava o preço mais alto que o amor podia cobrar. 2 dias depois, o sol voltou a atravessar a janela com leveza. O hospital estava em silêncio. Apenas o som ritmado dos passos e o bip constante dos monitores quebravam a quietude.
O ar tinha o cheiro limpo de álcool e esperança. Bianca estava sentada na poltrona ao lado da cama, com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Não dormia desde a noite do ataque. Cada vez que fechava os olhos, revivia o momento em que o corpo dele cedeu no chão. Agora, Marcos respirava tranquilo. A cor voltava devagar ao rosto, e o olhar ainda sonolento o fazia parecer um homem que voltava de uma longa travessia. Bianca encostou o rosto nas mãos, exausta, mas não chorou. A presença dele ali, viva, era o que bastava. A porta se abriu com um ruído suave. O Dr. Álvaro entrou, trazendo um caderno e um sorriso paciente. "Boa tarde, Bianca. Dormir, nada?" perguntou, ajeitando os óculos. "Tentei, doutor, mas o barulho da lembrança é mais alto que o do hospital." O médico sorriu de leve. "Isso melhora. O corpo leva o tempo dele e o coração também." Bianca assentiu, tentando acreditar. Ele fez anotações rápidas, observou os monitores e completou. "O ferimento cicatriza bem. Um pouco mais de descanso e logo ele sai daqui andando." O coração dela relaxou um pouco. "Posso ficar mais um pouco?" "Fique. Às vezes, o que mais ajuda um paciente é ter alguém que o espere acordado." O médico saiu, deixando a porta entreaberta. Bianca ajeitou a coberta sobre Marcos e passou os dedos no lençol, como se quisesse garantir que ele estava mesmo ali. As horas avançaram devagar. Lá fora, a luz mudava de tom e o entardecer se aproximava. Bianca recostou-se na cadeira sem perceber que os olhos começavam a pesar. Um som suave a despertou. "Ei!" A voz rouca de Marcos quebrou o silêncio. Ela ergueu o rosto de imediato. "Marcos!" O alívio veio em lágrimas contidas. Ele sorriu fraco. "Eu te avisei que era só o ombro. Você devia ter me avisado antes de quase morrer. Teria poupado uns bons anos da minha vida." O sorriso dele se ampliou, e por um instante, o quarto pareceu mais claro. "Sempre foi teimosa assim?" perguntou ele. "Só quando o medo resolve sentar comigo." Bianca respirou fundo. "E ele não sai fácil." O silêncio seguinte não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que cura. Marcos olhava para ela com ternura e Bianca, por fim, conseguiu sorrir de volta. "Achei que nunca mais fosse te ver acordado", disse baixinho. "Eu também achei que não fosse mais acordar. Mas quando ouvi sua voz, o tempo..." Ele procurou as palavras. Pareceu voltar a andar. Bianca abaixou o olhar, tocando a mão dele com cuidado. "Então, por favor, não para de novo." Marcos entrelaçou os dedos nos dela. "Eu não vou." O gesto foi pequeno, mas carregado de promessas. O entardecer avançava, e o quarto ganhava tons dourados. O som dos passos no corredor foi ficando distante. Bianca sentia a respiração dele ritmada, tranquila, e percebeu o próprio corpo relaxar pela primeira vez em dias. "Marcos, por que não me contou sobre as ameaças?" perguntou com voz calma. "Achei que podia lutar com você." Ele suspirou pesado. "Eu só queria te proteger. Achei que manter distância era o jeito certo, só que, sem você, o perigo ficou ainda maior. Errar tentando acertar é o tipo de erro que o coração perdoa." Ele sorriu de canto. "E você perdoa?" "Já perdoei desde a primeira vez que te vi tentando consertar o mundo com as próprias mãos." Os dois ficaram em silêncio. O som das máquinas soava quase como um metrônomo, marcando o compasso do novo começo. O doutor Álvaro reapareceu na porta, discreto. "Hora dos exames." Bianca se levantou, mas Marcos segurou sua mão antes que ela se afastasse. "Fica." O médico sorriu. "Pode ficar, sim. Acho que o remédio mais forte do dia já está aqui." Ela se sentou de novo, e os olhos se encontraram. Nenhum deles precisou dizer nada. Às vezes, as palavras só atrapalham o que o olhar resolve. Quando o médico saiu, o quarto ficou em meia luz. Bianca encostou a cabeça na borda da cama. A voz dele veio suave, quase um sussurro. "Bianca!" Eu amo você", disse sem esforço, como quem finalmente deixa o corpo dizer o que o coração sempre soube.
Ela levantou o rosto devagar, o olhar marejado. Eu sei. E amo você também. O sorriso que ele deu foi o mais sincero que ela já tinha visto. Finalmente, paz. As palavras saíram com alívio e certeza. Bianca passou a mão pelos cabelos dele, o toque cheio de ternura. Finalmente. O silêncio que seguiu foi doce. Lá fora, o sol terminava de se pôr e a cidade voltava a respirar. O tempo, que parecia congelado desde o primeiro susto, agora corria de novo, manso, como quem sabe que já cumpriu o papel de ensinar. E Bianca acreditava que o tempo tinha parado dentro dela, até perceber que, ao abrir os olhos dele, o tempo voltava a andar também no coração dos dois. Uma semana depois, a tarde seguia luminosa e quieta, com uma brisa leve atravessando a casa. Era o primeiro dia em muito tempo em que Bianca acordara sem o peso da vigilância grudado no peito. Os últimos exames de Marcos apontavam recuperação firme. O corpo ainda pedia cuidado, mas os olhos dele já tinham aquela luz serena de quem volta de uma travessia. A casa respirava junto, como se as paredes aprendessem o alívio devagar. No aparador da sala, o marcador cirúrgico dourado agora vivia em uma moldura de vidro. Não como ameaça, e sim como lembrança. A frase gravada continuava nítida. Toda cura cobra seu preço. Só que ali o sentido era outro. Preço pago, saldo de vida. O silêncio bom foi quebrado pelo som da campainha. Helena entrou trazendo uma pasta de papel pardo e o mesmo sorriso cúmplice de sempre. Amiga de longa data e colega no hospital, ela conhecia os subterrâneos daquela história desde o primeiro dia. Aproximou-se da mesa, pousou a pasta com cuidado e respirou fundo, como quem devolve algo que não é apenas papel. Notícias frescas, disse Helena num tom doce. Seu pai pediu para te entregar. É o relatório médico-pericial completo, com o parecer da polícia. Bianca a fitou, atenta. Marcos, do outro lado da mesa, endireitou o tronco, gesto pequeno de alerta que virou hábito. Diz o que a gente precisa ouvir? Bianca perguntou. Diz. Helena abriu a pasta e apontou para a primeira página. Otávio Lira segue vivo e sob custódia. Transferência confirmada para a unidade prisional hospitalar em São José dos Campos. O laudo conclui que a equipe agiu certo naquela madrugada. A cirurgia foi decisiva. Passou algumas folhas. As mensagens anônimas foram rastreadas até 2 cúmplices ligados à segurança dele. Estão presos. Sobre o ataque no galpão, as câmeras externas e os depoimentos já amarraram tudo. Marcos assentiu devagar, os olhos em Bianca. Havia orgulho silencioso ali, e ternura. Então acabou, disse ela sem triunfo, só alívio. Acabou, confirmou Helena fechando a pasta. O promotor pediu para registrar no processo que a testemunha médica colaborou com serenidade e sem buscar exposição. A frase foi dele. Bianca soltou o ar como quem aposenta um medo antigo. A casa pareceu maior. O relógio marcou a passagem do minuto com um clique quase festivo. Sobre o aparador, o reflexo do marcador dourado riscou a parede como um fio de sol. Marcos se levantou com cuidado, a faixa no ombro, lembrando que o corpo ainda coleciona tempos. Aproximou-se da moldura e encostou um dedo no vidro. Não precisava dizer nada. Bianca entendeu. O objeto que começara como aviso sombrio agora dizia outra coisa. A vida venceu o susto. Eu pensei em me desfazer dele, disse Bianca, num sorriso leve. Mas jogar fora seria negar o que a gente aprendeu. Prefiro olhar e lembrar que a coragem não veio de graça e que valeu. Valeu, respondeu Marcos simples. O simples que pesa certo. O cheiro doce chegou antes da voz. Dona Lourdes apareceu com um pano colorido cobrindo uma travessa. Entrou como quem conhece a casa desde sempre e tratou a sala com a intimidade de quem cuida. Se tem notícia boa, tem quitute, anunciou, pousando a travessa. Bolo de fubá com erva doce. Remédio caseiro para coração que precisa de sossego. Bianca riu, abraçando a vizinha.
A senhora salva muita gente sem bisturi, viu? Eu salvo com açúcar e conversa, devolveu Dona Lourdes, piscando. E aviso logo, quem enfrenta a vida desse jeito merece sobremesa dobrada. Helena já se adiantava com pratos e guardanapos, enturmada como sempre. O humor daquelas três, cada qual a seu modo, cobriu a tarde com uma manta de afeto. Marcos, discreto, parecia mais em casa do que em qualquer outro lugar do mundo. Depois do primeiro pedaço, Helena se aproximou do aparador, olhos pousados no brilho do metal. Ele era ameaça, né? Perguntou, sem cerimônia. Era, disse Bianca suave, porque eu salvei o homem errado. Pelo menos foi assim que quiseram me fazer sentir. E agora? Helena quis saber. Bianca olhou para Marcos e o olhar respondeu antes da boca. Agora ele é lembrança. Doeu, mas ensinou. Dona Lourdes, que nunca desperdiçava a chance de abençoar o que é simples, concluiu com a sabedoria de sempre. Marca que não some vira história. A gente não apaga, a gente aprende. A luz do fim de tarde se afinou. O vento mexeu nas cortinas. Um passarinho pousou na grade, cantou uma nota só e voou. A casa, testemunha de tudo, ficava cada vez mais parecida com um abraço. Helena arrumou a pasta para ir, mas ainda voltou 2 passos. Tem uma última coisa, disse erguendo o queixo num gesto de amiga que fala sem rodeios. Vocês dois têm direito a recomeçar sem se culpar. Não deixem o susto virar rotina. Prometido, disse Marcos, sincero. Prometido, repetiu Bianca, com um riso que aquecia. Helena partiu, deixando atrás de si a energia de quem acredita no que diz. Dona Lourdes recolheu os pratos, mas não saiu antes de mais uma costura de afeto. E lembrem, amor bom não precisa de plateia, só de cuidado. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio manso. Bianca se aproximou da moldura do marcador e passou a ponta dos dedos pelo vidro. Ali estava a primeira frase que a feria, agora domada, enquadrada, vencida. Não era troféu, era bússola. Sabe o que é mais estranho? Disse, voltando os olhos para Marcos. Eu olho para esse marcador e não vejo mais ameaça. Vejo o dia em que a gente começou, mesmo sem saber. Marcos chegou perto o bastante para que o ar entre os dois fosse o mesmo. Também acho. Foi quando você escolheu a vida, mesmo quando o mundo te empurrou para o medo. Bianca inclinou o rosto apoiando a testa no peito dele, com cuidado para não ferir o curativo. Ficaram assim por um tempo que não pedia relógio. Lá fora, a brisa levou embora o cheiro de chuva. Dentro, o coração deles aprendeu um compasso novo. Mais tarde, já na varanda, Bianca observou a cidade acender as primeiras luzes. O bairro parecia reorganizar o próprio barulho. O futuro não prometia perfeição, só tempo. E naquele instante isso era tudo. Marcos, chamou voz baixa. Obrigada por ficar. Ele respondeu sem pressa. Obrigado por me deixar ficar. Não precisaram dizer mais nada. Às vezes, amor maduro é isso. 2 presenças inteiras dividindo o mesmo silêncio. Dentro da sala, o brilho do marcador dourado alcançou a moldura mais uma vez, como se desse um aceno. Bianca sorriu. O preço estava pago. A conta, enfim, fechada. Que ela acreditava que as cicatrizes eram o fim da história, sem imaginar que seriam, na verdade, o desenho novo da vida que os dois escolheram viver. As semanas seguintes ao fim do caso passaram como se o mundo tivesse decidido reaprender a respirar. Taubaté amanhecia mais silenciosa, mas não era o silêncio do medo, era o de quem finalmente descansa depois de um vendaval. Bianca voltou ao hospital, onde o cheiro do antisséptico e o som dos passos no corredor pareciam diferentes. Os colegas a recebiam com respeito e curiosidade, mas sem perguntas. Havia algo no olhar dela, uma serenidade nova, fruto de quem atravessou o perigo e voltou mais humana. Ela assumiu cirurgias novamente, mas com outro ritmo. Já não corria contra o tempo. Trabalhava com ele. Entre plantões, trocava mensagens com Helena, que seguia no mesmo turno. As conversas,
antes cheias de protocolos, agora vinham com risadas e confidências. Era a amizade depurada pelo susto, dessas que a vida costura com linha de gratidão. Marcos, por sua vez, enfrentava outro tipo de recuperação. As sessões de fisioterapia lhe devolveram a força no ombro, enquanto os encontros com o psicólogo ajudavam a curar feridas invisíveis. Quando recebeu o último parecer do delegado, encerrou o relatório de segurança que o prendia ao passado. Decidiu ficar em Taubaté. Alugou uma pequena sala comercial e começou a montar sua própria consultoria de segurança privada. Discreta, funcional, sem holofotes. Quem o via caminhando pelas ruas percebia um homem que pela primeira vez não estava em alerta. Quanto a Otávio Lira, o nome que por tanto tempo simbolizou medo virou apenas uma linha em processo. Ele seguia sob custódia em São José dos Campos, com o caso avançando na justiça. Nenhum dos dois, nem Bianca, nem Marcos, pronunciava o nome dele em voz alta. Era como se o silêncio fosse o lugar certo para o passado que já não importava. Helena continuava sendo ponte entre o hospital e a casa de Bianca. Aparecia de vez em quando, sem aviso, com flores do mercado e novidades da equipe. Quando falavam sobre o que tinham vivido, o tom era de lembrança, não de dor. Helena dizia que algumas amizades nascem em meio ao caos, mas só se firmam quando a paz chega. Bianca sempre concordava. Dona Lourdes, por outro lado, parecia mais leve do que nunca. Continuava com seus conselhos disfarçados de piada, visitando o casal como quem fiscaliza se a vida está andando direito. Às vezes chegava com pão de queijo, outras com uma receita nova, mas sempre com aquele sorriso de quem viu o mundo cair e ainda assim acredita nas flores. Era ela quem mais percebia as pequenas mudanças, o modo como Marcos arrumava 2 xícaras na mesa, a forma como Bianca deixava a luz da varanda acesa quando ele demorava. E numa tarde qualquer, quando Dona Lourdes apareceu de surpresa, notou o detalhe que confirmava o que o coração dela já sabia. Alianças de prata brilhando discretas nas mãos de ambos. Nada dito, nada anunciado. Nenhum pra sempre dramático. Apenas o gesto silencioso de quem se escolheu. A prata combinava com eles, simples, resistente, sem exageros. Representava o amor que não precisava de espetáculo, apenas constância. Desde então, a rotina seguiu seu curso. O hospital voltou a ser hospital. As noites voltaram a ser só noites. E o medo virou lembrança. O marcador dourado continuava na moldura, refletindo luz diferente a cada manhã. Era o elo entre o que foi e o que ficou. Às vezes, a vida nos deixa cicatrizes para lembrar que o amor também é um tipo de cura. Nem sempre a gente escolhe o que vive, mas sempre pode escolher o que faz com o que ficou. Bianca e Marcos aprenderam isso do jeito mais bonito. Entenderam que o amor verdadeiro não promete ausência de dor, promete presença, mesmo quando dói. E talvez seja esse o segredo, não procurar finais perfeitos, mas começos que valem a pena viver juntos. E você, querida ouvinte, de que cidade acompanhou essa história? Quero saber de onde o amor ainda insiste em nascer, mesmo quando o tempo tenta desbotar as cores. Se essa história te abraçou um pouquinho, se ela te fez lembrar que o amor ainda tem cura, se inscreve no canal. Assim você ajuda a manter esse cantinho de emoção vivo para que mais corações encontrem histórias que também curem um pedacinho da alma. Que a presença de Deus continue acalmando os ventos dentro de você. Um abraço cheio de carinho e que a próxima história te encontre em paz.